Oi, bem-vindo mais uma vez ao nosso vídeo, né? E eu gosto sempre de lembrar e falar, porque nem todo mundo assistiu os vídeos anteriores, então eu gosto de comentar que eu estou falando sobre o livro Os Prazeres da Alma e que eu estou dando continuidade. E cada tema que a gente fala aqui geralmente tem dois pontos de vista. Então, nesse vídeo, a gente está falando do segundo ponto de vista de autoconhecimento. Então, vamos lá. Vamos começar. Geralmente eu leio, depois eu comento alguma coisa. Autoconhecimento. Só tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Aqueles que não conhecem a si mesmos dificilmente terão um bom relacionamento com os outros. O ser humano deve afastar de sua vida hábitos e crenças que tornam inconsciente da sua própria, inconsciente da própria vida íntima. Só tememos o que desconhecemos. O autoconhecimento requer um constante exercício no reino do pensamento reflexivo sobre as sensações externas e internas. Viver uma vida sem reflexão é como escutar uma música sem melodia. Examinando o Novo Testamento com os olhos da psicologia, chegamos à conclusão de que Jesus Cristo foi uma criatura extraordinária e fascinante. Um psicoterapeuta por excelência, além de significativamente moderno. As palavras, os atos e a vida do mestre possuem, sob muitos aspectos, um significado oculto que é desvendado por todos aqueles que possuem olhos de ver e ouvir e ouvidos de ouvir. Narra-nos o apóstolo Mateus. Ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu. Não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. A água é a imagem da dinâmica da vida, das energias e dos conteúdos desconhecidos da alma, das motivações secretas e ignoradas. Ela é um simbolismo da sombra, da vida inconsciente, o além-mar de nossa existência, de espíritos imortais. A água representa tudo aquilo que está contido imperceptivelmente na alma e que o homem se esforça para trazer à superfície porque pressente que poderá alimentá-lo e sustentá-lo seguramente. O mestre pairava sobre as águas, ou seja, dominava o lado escuro da natureza humana. Ele entendia o medo e a insegurança em que viviam os homens, efeitos da sombra pessoal e coletiva, e os motivos da desunião ou segregação da maioria das pessoas e dos grupos sociais. Renegamos ou não percebemos de forma lúcida essa área oculta e profundamente influente que existe em nossa intimidade. Por essa razão, projetamos nossa sombra lá fora, nas qualidades ou nas atitudes desagradáveis dos outros. Quando sentimos grande admiração por uma criatura, ou quando reagimos intensamente contra alguém, isso talvez seja a manifestação de nossa sombra.
A negação da sombra faz com que abominemos as deficiências alheias, evitando vê-las em nós. Também atribuímos aos outros nossos potenciais não desenvolvidos, fazendo deles heróis ou gurus. Nutrimos enigmáticas alianças ou paixões desmedidas. A sombra surge sempre em nosso cotidiano. Por exemplo, quando lançamos nossas emoções ocultas, nossa fragilidade, nossa insegurança e nossos medos em algo ou alguém. Diabo, do grego diabolos, né? E do latim diabolos, significa literalmente o que separa, o que desune. A separação é o que nos impede de ver a unidade que há em nós e a unidade de todos nós, porquanto dificulta a percepção dos diferentes aspectos evolutivos em nossa intimidade. Ao aceitarmos nossos opostos, autoritarismo, subserviência, bajulação, desprezo, futilidade, desleixo, artimanha, credulidade, possessividade e insensibilidade, aprendemos o ponto de equilíbrio das polaridades, admitindo os lados que chegamos ao meio termo. Ao aceitarmos a unidade, ou o caminho do meio, começamos a dar fim à nossa rivalidade com nós mesmos e com os outros. Ficamos a favor de nossa realidade ao invés de hostilizá-la. Nossa visão de mundo ainda depende dos lados positivos e negativos, da nossa ambivalência de seres humanos em evolução, em outras palavras, da coexistência de atitudes, tendências e sentimentos opostos inerentes à condição humana. A qualidade mediadora para unir os opostos e que nos leva ao equilíbrio se chama amor. O amor une as pessoas e, ao mesmo tempo, as interliga com as outras criaturas. Não podemos projetar nossas atitudes rudes, sombrias, insuportáveis e complicadas sobre entidades exteriores como os demônios. A característica básica daqueles que acreditam em ser criados especificamente para o mal é buscar constantemente um bode expiatório para tudo na vida. Ou seja, constantemente está fazendo coisas erradas e esperando resultados diferentes. As criaturas que assim creem, no fundo, negar seu lado fraco, os impulsos inaceitáveis, que destrói tudo e a todos ao seu redor, culpando o mundo pelo desequilíbrio que elas não veem em si mesmas, são consideradas caçadores crônicos de bodes expiatórios e quase sempre escapam de suas responsabilidades, atos e consequências com uma projeção do tipo: o diabo ou os maus espíritos me levaram a fazer ou falar isso. O Espiritismo ensina que o desequilíbrio reside na intimidade de cada um de nós. Quando temos a coragem de ouvir os demônios interiores que simbolizam alguns aspectos da nossa sombra, isto é, aquelas tendências em nós que mais tememos e das quais fugimos, atingimos com mais facilidade a automelhoria. Ou seja, quando temos controle das nossas ações, vivemos com mais melhoria, né? Porque toda ação existe uma reação e um karma que você está provocando na sua vida. Se houvesse demônios, eles seriam a obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes? Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo. Ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados.
o Mestre de Nazaré nos convida a andar sobre as águas, a não sentir medo de olhar para dentro de nós mesmos e de sondar as nossas profundezas. A sombra parece ser um espectro horrível que nos habita o íntimo. No entanto, ao trazermos nosso lado escuro à luz da consciência, veremos que se trata apenas de nós mesmos, viajores do universo, carentes de aprendizagem e conhecimento acerca da inteligência divina que se manifesta dentro e fora de nós. Então, o controle das coisas em si, né, dos seus sentimentos, quando você sabe que você está agindo de uma forma errada, você saber controlar para não fazer. Esse é o controle. E aí continua, se houvesse demônios, eles seriam obra de Deus, não esqueçam disso. E Deus seria justo e bom, se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes. Vê se você analisa isso. Se há demônios, porque o Espiritismo não acredita em demônios, né? Acreditamos que todos os espíritos foram feitos ignorantes. Então, continuando, se há demônios, eles habitam em teu mundo interior, inferior e outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo e creem lhes serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Ou seja, você faz um monte de coisa errada, as coisas acontecem errado na sua vida e depois você atribui a coisas externas. Tem lógica isso? Então, nota, a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na significação moderna, porque a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência, e se emprega para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Certo? Bom, finalizamos o texto. Espero que tenham gostado. E esse texto nada mais é do que um chamado para que nós encontremos o equilíbrio das nossas emoções e o controle das nossas ações, para que não tenhamos nenhuma má surpresa no futuro ou na vida futura, né? Então, fica aqui a dica. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijos.